Olá, sejam todos bem-vindos à nossa parte 2 da segunda aula de introdução a Arrays em P5JS, certo? Eu me chamo Maria da Glória e agora vamos praticar um pouco do que a gente aprendeu da teoria da segunda aula, tudo bem? Vamos lá. Ok, agora o primeiro exercício, certo? Crie um array chamado lista de compras. Nele você deve inserir vários itens de mercado e em seguida acessar o primeiro e o último elemento do array. Tudo bem? Certo, mas antes de a gente ver exatamente isso, a gente vai só aprender a como acessar o P5JS, tudo bem? E como começar a programar nele, certo? Você vai pesquisar P5JS, tudo bem? E aqui você vai clicar na opção Web Editor, tudo bem? Aqui nós vamos ter o Canvas, tudo bem? Esse lado aqui esquerdo ou direito da tela é o Canvas, certo? Você tem como decidir o tamanho dele usando essa função aqui, mas a gente nem vai usar o Canvas agora, tudo bem? A gente não vai fazer nada gráfico por enquanto, então não vamos precisar. Aqui é a questão do console, né? Quando a gente quiser imprimir qualquer coisa no console, vai aparecer nessa partezinha daqui, tudo bem? Aqui só vai aceitar coisas escritas, enquanto o Canvas aceita coisas escritas e peças gráficas também, tudo bem? Tá certo. Ok, então a gente já pode começar, certo? Ok, vamos só relembrar aqui o que pede no exercício 1, certo? A gente vai criar um array chamado lista de compras e nele a gente vai inserir vários itens de mercado, em seguida acessar o primeiro e último elemento do array. Tudo bem. Então vamos lá. Primeiro, vamos criar o array, certo? Vamos utilizar o let, certo? Lista de compras. Eita. Lista de compras, certo? Nessa lista de compras a gente vai colocar a gente vai colocar, sei lá, arroz. Vamos colocar também, cadê a vírgula aqui? Banana. Eu vou botar também tangerina. E acho que tá bom. Vixe Maria, a tangerina foi pra fora do array. Mas sem problemas, é só a gente colocar agora o colchete aqui no final. Tá certo. Criamos o nosso array, tudo bem? Agora a gente vai preenchê-lo. Desculpa, a gente já criou e já preencheu, né? Agora a gente vai acessar o primeiro e o último array, tudo bem? Ok. A gente pode só acessá-lo de forma direta, mas eu acho que é bom para ficar até mais fácil de ler o código, a gente atribuir uma variável a cada um desses itens que a gente quer chamar, tudo bem? Só para não ficar muito solto assim no código, certo? Então a gente vai colocar lista de compras, exatamente como está escrito ali no nosso nome do array, tudo bem? E agora o primeiro item, a gente vai atribuir essa variável primeiro item a o primeiro item do array, né? O primeiro elemento, que no caso vai ser o colchete 0, tudo bem? Ou seja, esse lista de compras colchete 0 é chamando o primeiro elemento, né? O índice 0 desse array, que no caso vai ser arroz, tudo bem? E agora o let último item. Pronto.
Agora, esse último item, ele vai ser o lista de compras, sendo que, ao invés do 0 ali, a gente vai colocar o quê? Opa! Vai colocar o 2, tudo bem? Porque, ó, é o 0, 1 e o 2. O nosso último item tem o índice 2, tudo bem? Ok. Agora, passando isso daí, a gente vai colocar para imprimir eles no console, para a gente ver se deu certo, certo? Então, vamos colocar console.log. Aí, a gente vai colocar só o string para ficar também mais polido. Não precisa necessariamente colocar, mas fica mais polido o código, tá certo? Então, lista de compras. Oh, perdão. Calma, ele pediu ou não pra gente botar... Deixa eu ver, calma. Nele você deve inserir vários itens de mercado e em seguida acessar... Ah, não, ele só tá pedindo pra acessar o primeiro e o último. Então, a gente não precisa mostrar no console o total, a lista de compras completa, certo? Tá, então, console.log. A gente vai colocar um string só para dizer primeiro item, ok? Aqui você pode colocar o espaço porque é um string, tudo bem? Ok, primeiro item, e aí você vai colocar uma vírgula e vai colocar a nossa variável primeiro item, que no caso seria lista de compras, tudo bem? Agora, a gente vai fazer isso com o último item, tudo bem? Então, a gente vai colocar o último item aqui, ao invés do primeiro. E aqui vamos colocar último também, certo? Pronto. Então, vamos só dar uma recapitulada no que a gente fez aqui. A gente declarou uma lista de compras, tudo bem? Nela nós temos arroz, banana e tangerina. Aqui, a gente declarou uma variável para o primeiro item, que no caso vai ser lista de compras 0, né? Então, ele vai chamar o índice 0 dessa lista de compras, tudo bem? Que no caso vai ser o arroz. E esse último item, né? Essa variável último item tem o valor de lista de compras 2, que no caso ele vai chamar o último índice desse array, que no caso é o tangerina, tudo bem? O índice 2, que no caso é o elemento tangerina, certo? Agora, aqui ele só utiliza o console.log para... perdão, a gente só utiliza o console.log para escrever eles no código, no console, tudo bem? Vamos ver como é que fica na prática. Pronto, aqui, então ele vai imprimir no console, primeiro item, vou só colocar os 2 pontos para ficar mais bonitinho. Pronto, então, ó, primeiro item, 2 pontos, arroz, tudo bem? Então, a gente conseguiu acessar o primeiro item, certo? E o último item, tangerina. Então, a gente também conseguiu acessar, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira questão, tá certo? Agora, vamos para a segunda. Ó, aqui vai ter a resolução, tudo bem? Para vocês verem em casa, se vocês não quiserem ver necessariamente passo a passo, vocês podem só dar uma olhada rápida aqui na resolução completa, tá certo? Ok, agora vamos para o nosso segundo exercício, tudo bem? Ok, agora crie uma array de arrays que comporta, além dos nomes dos itens, suas respectivas quantidades, tudo bem? Exemplo, 3 bananas. Tá certo. Então, vamos lá.
eu vou dar um Ctrl Z aqui e voltar esse código para a gente poder utilizá-lo, né? Tem como a gente reutilizá-lo. Certo, então, nós já temos aqui o lista de compras, certo? Só que o que ele quer agora? Ele quer um array de arrays. Então, em cada um desses itens, a gente vai colocar não só o item, mas como sua quantidade. Arroz, vamos colocar 4. Aqui, vamos colocar na banana 3, como ele deu o exemplo lá. E por último, na tangerina, vamos colocar vamos comprar 7 tangerinas, certo? Ok, tudo bem. Agora, opa, falta só aqui outro colchete, né? Que esses colchetes aqui. Calma, deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esses colchetes aqui são relacionados à matriz, né? Ao array maior. E esses menores são relacionados aos elementos, tudo bem? Então, aqui tem o arroz, a banana e a tangerina, e cada um com suas respectivas quantidades, tudo bem? Agora, quando eu colocar o console.log, o que vai aparecer? Não vai aparecer agora só o arroz e a tangerina, vai aparecer também as quantidades, tudo bem? Então, vamos dar um enter aqui pra gente ver. Olha aqui agora. O primeiro item agora, ele é formado pelo arroz e pelo 4, tudo bem? E o último item, ele é formado pela tangerina e pelo 7, tudo bem? Certo. Essa questão foi bem facinha, né? Que era só pra a gente incrementar no último exercício, certo? Aqui a resolução, tudo bem? Gente, os itens, né, vão ser diferentes, mas é a mesma lógica, tudo bem? Ok. E agora, o que ele quer? Adicione um novo item e sua quantia no início da lista e remova o item do final. Sua quantia também, né? E acesse o tamanho final do array. Opa! Deu um spoiler aqui sem querer. Tá. Então, a gente também vai continuar utilizando esse código aqui, certo? A gente vai só fazer umas diferenças, tudo bem? São umas modificações. Certo. Para a gente adicionar algo no começo do array, a gente utiliza a função unshift, certo? Então, ele quer que a gente adicione um novo item, a quantia no início e remova no final, certo? Então, realmente, no começo, a gente vai usar o unshift, tudo bem? E para remover no final, a gente usa o pop, certo? Então, vamos lá. Vamos colocá-los aqui. Essa parte aqui do console.log do primeiro e do último pode ir embora. E essa daqui também. A gente não está mais mexendo com o primeiro e o último, tudo bem? Certo. Agora, vamos lá. Lista. Vamos fazer primeiro o unshift, certo? Então, lista de compras. Ponto. Unshift. Aí a gente vai colocar entre os parênteses, né? E aí, vamos colocar agora o que a gente quer adicionar no começo desse array, né? Que elemento a gente vai querer adicionar. Ele pediu que fosse mais um elemento e sua quantia. Então, vamos colocar pão. E vamos comprar 3 pães, certo?
E agora, calma. Agora vamos botar o pop, né? Vixe, Maria, escrevi errado. Perdão. Acontece. Tá. Vamos copiar aqui para ser mais rápido. Certo? E dessa vez vamos utilizar o pop. Porque ele quer que a gente remova do último, certo? O pop a gente não vai precisar colocar nada de argumento dentro dele, porque ele já sabe que é o último, certo? Então a gente não precisa especificar qual é exatamente, certo? Agora, a gente só vai fazer o quê? Botar um console.log, né? E nesse console.log, vamos colocar lista de compras ponto length, né? Porque ele queria acessar o tamanho do array. Então vamos ver se tá tudo aqui. Ele quer que a gente adicione um novo item, certo? Então a gente adicionou, tudo bem, com o shift, no início da lista, né, especificamente. Ele quer que a gente remova o item do final, tudo bem, removemos. E ele quer que acesse o tamanho final do array. Então, tudo ok. Vamos dar agora um enter aqui. Vamos colocar também um console.log, que a gente colocou só do tamanho, né? E a gente não quer só do tamanho. A gente vai querer do array completo, né? A gente quer ver o array, né? Então vamos colocar outro console.log. Opa. Tô escrevendo aqui. Outro console.log. Vamos colocar aqui lista de compras, certo? Ou seja, ele vai aparecer... Eita! Ele vai aparecer o array completo, né? No console também, pra gente ver se foram adicionados ou não, né? Pronto. Agora sim. Pronto, ó. Agora vamos ver certinho. Ok, então vamos lá. Primeiro, ok, o primeiro elemento agora é o pão, certo? Ele foi adicionado, tudo bem? E o último elemento, que era a tangerina, foi removido. Podemos ver que não... Opa! Podemos ver que não está mais aqui, ó. Aqui aparece só como sendo o último elemento a banana, tudo bem? E outra coisa, por último, ele pediu aqui que aparecesse o console.log length, que no caso é o tamanho, que seria 3, tudo bem? Porque aqui vamos ter 3 elementos, certo? Para deixar assim mais bonitinho, você pode colocar um string, né, mostrando exatamente. Por exemplo, podia colocar um string aqui, array final, por exemplo. E aqui podia ser tamanho do array. Eita. Array. Vou colocar uma vírgula aqui para separar. Tudo bem? Vamos só colocar um ponto e vírgula aqui. E um... Oh! 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, tudo bem? Pronto, ó. Então aqui, ó, o array final ficou como sendo esse daqui.
que dentro dele vai ter essas coisas aqui, tudo bem? Então, deu certo. E o tamanho do array ficou como sendo 3, certo? Aqui é só questão de ficar mais legível o código, certo? Mas tem como deixar também só ele puro, né? E é isso, gente. Esses foram os exercícios, certo? Aqui nós temos a resolução, tudo bem? E é isso. Esse foi o fim da nossa parte 2, certo? Da segunda aula, que a gente focou mais nos exercícios, tudo bem? E muito obrigada por terem assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau.